Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Vamos dar sequência à série de mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo. E hoje nós iremos falar a respeito do anticristo. Cada dia é uma mensagem diferente, um ensinamento diferente, tendo como objetivo trazer um conhecimento maior para cada um de nós, para que possamos ter uma fé cada vez mais estruturada. E referente ao anticristo, com certeza a mensagem de hoje irá falar muito aos nossos corações e nos levará a vigiar cada vez mais, ok? Vamos dar início. A volta de Jesus Cristo, o anticristo. A vinda gloriosa de Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiramente venha a apostasia. Daqui a pouco nós iremos falar sobre a apostasia. Apostasia é renúncia de fé. E o anticristo, também conhecido como a besta, homem do pecado, filho da perdição e assolador. Então o anticristo, ele tem vários nomes na Bíblia Sagrada. Como eu mencionei aqui, ele é chamado também de a besta, né? Quando você vê na Bíblia Sagrada, algo se referindo à besta, há uma possibilidade naquele sentido de estar falando do anticristo. O homem do pecado também está se referindo ao anticristo, filho da perdição, também o anticristo, assolador, também o anticristo. O que estava acontecendo era o seguinte: na época da igreja primitiva, estava surgindo muitos comentários que a grande tribulação já tinha acontecido. E houve uma necessidade do apóstolo Paulo se posicionar de uma forma rígida, sinalizando para as pessoas daquela época que ainda não tinha passado este evento, e como sinal de que este evento ainda não teria passado, que seria a grande tribulação, um dos sinais seria a apostasia, que era uma renúncia de fé. Outro sinal seria o anticristo. Enquanto não surgisse a apostasia e o anticristo, não tinha como chegar ali a grande tribulação e a volta de Cristo. Daqui a pouco também nós vamos chegar nesse ponto, lendo o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha o que está escrito. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é a renúncia de fé, e se manifeste o homem do pecado, que está se referindo ao anticristo, o filho da perdição também, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele se manifestou, certo? Junto ali aos Tessalonicenses, falando, olha, não fique acreditando nesses ensinamentos falsos, que o dia do Senhor já passou. Olha, não se prendam com isso. Primeiramente virá a apostasia, virá o anticristo. Ou seja, estava surgindo falsas doutrinas no meio da igreja, para confundir a mente das pessoas. Doutrinas que até usavam o nome dos apóstolos. Aquela famosa frase distorcida, né? A pessoa fala uma coisa em um determinado sentido e essa frase é tirada de contexto e é de uma certa forma distorcida e acaba de uma certa forma às vezes
enganando pessoas simples. Essa passagem de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vamos dar uma analisada detalhadamente sobre esse texto, tá bom? Nesta passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus Cristo. Ele orienta os irmãos a não acreditarem nos rumores de que o dia do Senhor já teria chegado, pois isso era uma linha de ensinamento falso daquela época. Paulo explica que, antes desse dia, ocorrerá um tempo de grandes dificuldades, que é chamado de apostasia, e que será revelado o homem da iniquidade, que se opõe a Deus. Paulo orientou os cristãos a permanecerem firmes na fé e a não se deixarem enganar por informações falsas. Em resumo, a mensagem é que os crentes estejam atentos e preparados, confiando na promessa do retorno de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, de uma certa forma, estava ali sinalizando e orientando a igreja. E essa orientação serve também para nós em nossos dias. Referente à apostasia, vamos ver um outro texto bíblico que fala a respeito da apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: mas o Espírito expressamente diz, aqui está se referindo ao Espírito Santo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, lá no passado, já era sinalizado, olha, vai surgir uma apostasia, pessoas vão renunciar à fé, pessoas vão deixar de seguir a Deus. Quando nós trazemos para os nossos dias e observamos pessoas se desviando, pessoas saindo dos planos de Deus, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. Qualquer pessoa que não vigiar, pode ser quem for, se ela não vigiar, se ela não tiver uma vida de comunhão com Deus, se ela não passar a dedicar um pouco do seu dia, um pouco do seu tempo para buscar ao Senhor, esta pessoa vai enfraquecendo aos poucos e aos poucos ela vai minguando na fé e aos poucos ela se desvia, sai dos planos do Senhor. E nós temos que ter um cuidado que se a pessoa não vigiar, ela pode acabar de uma certa forma passando a ser enxergada no mundo espiritual como um anticristo. Como assim, pastor? Quando eu falo poderá ser reconhecido como um anticristo, eu não estou me referindo ao anticristo, aquele que virá, certo? O enganador, o homem do pecado, o assolador. Não estou me referindo a este anticristo. Mas anticristo também é toda pessoa que se revolta contra Cristo, que se levanta contra os ensinamentos de Cristo. E sabe o que é interessante? Nós encontramos uma passagem bíblica que na época da igreja primitiva já estava surgindo muitos anticristos. Ou seja, pessoas que se levantavam contra os ensinamentos de Cristo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo de número 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, aqui está se referindo ao anticristo, o homem do pecado, o assolador, a besta. Também agora muitos se têm feito anticristos. Aí aqui já é aquelas pessoas que são enganadas pelos demônios e que acabam, de uma certa forma, se rebelando contra o ensinamento de Cristo, contra a doutrina de Cristo. Começam com Cristo, mas em um determinado momento perde a visão, perde o foco, se entrega ao pecado e depois começa a ensinar que aquela prática pecaminosa não é pecado. Começa a ensinar que daquele jeito a pessoa vai para o céu. Resumindo, já se tornou um anticristo. Está entendendo? Então nós temos que ter cuidado, que às vezes nós estamos cercados de pessoas que a Bíblia já chama de anticristos. São pessoas que perderam a fé, perderam o foco, que faz de tudo para você renunciar à sua fé em Deus. E o interessante é que aqui, olha o que o João continua falando. Por onde sabemos que já é a última hora.
saíram de nós. Como assim? Saíram do meio da igreja, do meio do povo de Deus. Se dizia povo de Deus. Fazia parte dos multiplicadores do evangelho de Cristo. Só que se corromperam, se perverteram. Quando a igreja detectou que aquela pessoa estava corrompida, a igreja, de uma certa forma, se posicionou combatendo aquela heresia. Então, de uma certa forma, acabaram saindo. Ou seja, não permanecendo mais na congregação. Por isso que ele fala, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Então, quando essas pessoas começaram a se rebelar, que João chama aqui de anticristos, com certeza houve um momento para falar, olha, você está errando aqui, essa linha de pensamento está equivocada. Então, de uma certa forma, houve uma disciplina de orientação. E essas pessoas, elas tinham a oportunidade de se consertar. Poxa, realmente, eu aprendi errado, eu entendi errado, ao buscar um conhecimento, eu acabei me equivocando na interpretação. E se essas pessoas despertassem, continuariam. Só que João fala, saíram de nós porque não eram de nós, estavam infiltrados ali. Nós temos que entender que as coisas de Deus é espiritual. Todas as coisas de Deus são espirituais. Então, a partir do momento que Deus quer agir, em contrapartida, nós encontramos o diabo também querendo agir. Assim como Deus quer usar homens de Deus, mulheres de Deus, o diabo quer usar seus mensageiros. Só que ele precisa colocar os seus mensageiros dentro das igrejas de uma forma infiltrada. Eles precisam se infiltrar. Eles precisam escandalizar. Eles precisam, de uma certa forma, criar doutrinas erradas. Não são poucas as pessoas que às vezes fazem parte de um ministério sério, e essas pessoas, depois de um determinado tempo, você vê que ela se rebela contra aquele ministério, você vê que ela criou um ódio contra aquele ministério. Na realidade, já estava tudo dentro dela arquivado. E aí o que acontece? Chega aquele momento que agora ela tenta, de uma certa forma, atrapalhar o reino de Cristo, a obra de Cristo, tentando confundir as pessoas simples. E às vezes pega uma pregação distorcida, uma frase distorcida, um determinado acontecimento, e aí generaliza, faz toda uma situação e tenta confundir a mente das pessoas simples. E não são poucas as pessoas que acabam, de uma certa forma, sendo enganadas. Não são poucas as pessoas, são muitas, infelizmente. Então nós precisamos estar atentos, porque existem muitos anticristos, que não é o anticristo que virá, certo? E qual é o objetivo dos anticristos e do anticristo também? O objetivo é se rebelar contra Deus, se rebelar contra a doutrina de Cristo, atrapalhar a obra do Senhor, fazer por onde as pessoas não se convertam ao cristianismo, fazer por onde aqueles que já estão convertidos, de uma certa forma, venham se desviar. No final do versículo, aí o João ele fala, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quando João fala, não são todos de nós, você acha que isso é exclusivo daquela época? Não. Se nós trouxermos para os nossos dias, nem todos que estão na igreja, nem todos que fazem a obra de Deus são de Deus. Nem todos. Tem aqueles que são pessoas contaminadas, só que elas não conseguem enxergar, estão cegas espiritualmente. Por mais que a pessoa oriente, por mais que a pessoa ensine, elas estão cegas espiritualmente. Então chegará um momento que, se essas pessoas não despertarem, não acordarem, elas começarão a criar um ódio tão grande dentro do seu coração, uma revolta contra a igreja, contra as coisas de Cristo, e elas acabam sendo pessoas que acabam propagando aquilo que o diabo quer. Você já observou que, de um tempo desse para cá, com o avanço das redes sociais, a igreja de Cristo, e quando eu falo a igreja de Cristo, eu não estou escolhendo aqui uma placa ministerial, não estou aqui escolhendo um ministério específico, estou falando no geral. Você já observou o tanto que a igreja tem sido atacada? As pessoas tentam, de certa forma, caluniar a igreja. E sabe o que é interessante? Se você parar para analisar, a maioria são conhecedoras da palavra, mas se corromperam. O que tem de gente querendo dar uma de salvador do evangelho, protetor do evangelho? O evangelho é para ser pregado.
Cristo, ele quer que as pessoas preguem o evangelho para os perdidos. Os perdidos precisam ser alcançados. Todos os dias tem morrido gente, todos os dias tem partido gente desse plano terrestre sem salvação. E a Igreja de Cristo, ela não pode perder tempo com bobagem. A Igreja de Cristo precisa evangelizar essas pessoas e parar de perder tempo, às vezes com bobagens, coisas que não chegam a lugar nenhum. Lógico que nós precisamos ter o conhecimento para não sermos enganados. Agora, cuidado com os falsos salvadores do Evangelho. São pessoas que não estão mais debaixo de cobertura espiritual nenhuma. São pessoas que mal congregam em algum lugar. São pessoas que você parar para ver a vida dela, analisar detalhadamente, você não enxerga frutos. Você não consegue encontrar pessoas que ela um dia ganhou para Jesus e que agora ela é a salvadora do Evangelho de Cristo. São pessoas contaminadas, e eu falo isso sem medo de errar. Correto? Agora vamos ver aqui, dando sequência, o que irá acontecer. O anticristo será vencido por Jesus Cristo. Todo levante de Satanás não irá prevalecer. Ou seja, no final, acaba perdendo. Então, o Cristo ele já sinaliza para nós, a palavra de Deus já sinaliza para nós o que irá acontecer. Então, nós já sabemos tudo o que irá acontecer. Só cabe a cada um de nós vigiar e andar em santidade, permanecer na presença do Senhor, não se entregar ao pecado, buscar o Espírito Santo, levar Deus a sério, se tornar um verdadeiro adorador do Senhor. Olha o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 4. Aqui trata-se de uma profecia do Velho Testamento, certo? Já falando o que iria acontecer com o anticristo. Olha o que está escrito. Mas julgará com justiça os pobres. Quem é esse que vai julgar? O Senhor Jesus Cristo. E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem é esse perverso? O anticristo. Nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, ele explicando, recitando esta profecia de Isaías. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será, de fato, revelado o iníquo, aqui é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Aqui, o apóstolo Paulo está enfatizando a declaração do profeta Isaías, que afirma que o Senhor Jesus virá para reinar na terra e matará o anticristo com o sopro da sua boca. Então o anticristo ele vai surgir, ele irá se levantar, juntamente com o dragão, juntamente com Satanás, que é o que nós iremos estudar no próximo ensinamento, mas se levantam para cair, para serem destruídos. Nós vamos ver no andamento dessa série de mensagens que todos, sem exceção, irão terminar nas profundezas do inferno. Então nós não temos que, em momento algum, ter medo daquilo que possa surgir pela frente. Pelo contrário, nós temos Deus em nossas vidas, nós estamos protegidos por Deus. Agora, aquelas pessoas que estão no pecado, aquelas pessoas que estão distantes de Cristo, essas pessoas precisam despertar, porque para elas não será fácil. Ok? Agora eu gostaria de deixar uma promessa de salvação. Olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 24, versículo número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A única forma da pessoa ser salva é se ela perseverar até o final. Não é só começar a seguir a Cristo, ela precisa perseverar em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, esta pessoa perderá a salvação. Você quer ser salvo no dia de juízo final? Com certeza sim, assim como também eu quero ser salvo. Sendo assim, vamos buscar mais ao Senhor, ok? Agora eu vou falar a respeito do próximo tema. Nós iremos falar sobre a trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ou seja, na próxima ministração,
eu ainda falarei um pouco sobre o anticristo. E quando eu falo a trindade satânica, você não irá encontrar essa expressão na Bíblia Sagrada, certo? Quando eu falar a trindade satânica, porque são 3 atuações: Satanás, o anticristo e o falso profeta, ok? Agora nós iremos finalizar com uma oração. Você já deixou o seu nome para oração? Se não, rapidamente deixe o seu nome para oração. E não esqueça, faça o compartilhamento para que outras pessoas também sejam alcançadas. E não esqueça de curtir esta pregação. Procure o botãozinho de curtir, toque em cima, para que, de uma certa forma, venha ter um maior engajamento e esta mensagem alcançar outras pessoas, tá bom? Nós iremos fazer uma oração agora, mas só lembrando aquele convite que sempre eu faço: domingo é dos filhos de Deus, não faltem domingo na igreja, domingo do Espírito Santo. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja fica próximo do Supermercado Rodrigues, bem em frente à ProSaúde. Venha nesse domingo buscar o Espírito Santo. Quando você sai de casa para vir na igreja, você está vindo adorar ao Senhor. E aquele dia, aquele momento que você fala: agora eu vou na igreja fisicamente adorar o Senhor, ouvir a palavra e apresentar cada vez mais a minha vida, os meus projetos. E ali, de uma certa forma, Deus se manifesta para abençoar as nossas vidas, ok? Vamos orar nesse momento? Para qual setor da sua vida você está precisando de oração? Deixe nos comentários dessa pregação, tá bom? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu quero apresentar, meu Deus, todas essas pessoas que estão participando dessa pregação. Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada uma dessas pessoas. E eu te peço, meu Deus, venha alcançá-las com o teu poder, com a tua graça. Pai, o Senhor é o Deus que cura. Eu apresento todas as pessoas, meu Pai, que estão enfrentando enfermidades no seu corpo. Pessoas que já foram, meu Pai, aos médicos e os médicos não conseguem, meu Pai, solucionar o problema. Meu Deus, eu te peço, visita esta pessoa neste momento. Toca, meu Pai, neste corpo enfermo. E como ministro do teu evangelho, Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado. E eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação contrária que tenha agido na vida desta pessoa. E eu falo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega tudo o que é teu e saia. Pega tudo o que é teu e bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação contrária seja quebrada agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas essas pessoas para a tua glória. Eu abençoo, Pai, a noite de sono desta pessoa. Eu abençoo, meu Pai, a mente desta pessoa, a saúde desta pessoa, que haja paz, meu Deus, neste coração atribulado. Eu abençoo para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Só lembrando, a próxima pregação, o tema será a Trindade Satânica. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.